Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o transplante, como foi a minha ligação, como foi o meu processo. Eu, como um garoto muito religioso, eu vejo que Deus ele agiu muito na minha vida e continua agindo, obviamente. Mas eu vejo que para o meu transplante, o meu tratamento, Deus ele tem uns pontos altos assim, que ele falou, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo por onde? Eu tô fazendo por onde não, eu tô fazendo por você. Eu vou contar de forma bem resumida a parte em que eu me inscrevi na lista, porque é o básico que todo mundo faz. Eu entrei na hemodiálise no dia 3 de junho de 2011 e eu acho que 1 ou 2 meses, eu acho que não chegou nem a 2 meses completos. Depois eu já estava com encaminhamento para palestra para me inscrever na lista de transplante. Eu comecei a fazer meu acompanhamento no Hospital Geral de Bom Sucesso e aí depois eu pedi uma transferência para o Hospital São Francisco de Assis, lá na Tijuca, que é onde eu faço o meu tratamento hoje aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e transplantei no Rio de Janeiro. E a minha hemodiálise, aí agora eu vou pular já pra parte já que vai vir a ligação e tal. Mas antes da ligação, eu quero falar pra vocês um fato onde eu vi muita presença de Deus na minha vida. Eu era um garoto que eu tinha muito problema de conseguir controlar líquido. Então, em uma sessão de hemodiálise, eu pedia 4,5 kg por diálise. E obviamente que isso é prejudicial, isso vai te desgastando, vai te sugando e vai te matando aos poucos. Controlar o líquido é muito importante. Só que infelizmente eu não conseguia. Eu tinha uma sede exagerada e eu não tinha autocontrole nenhum. E eu já estava há 2 anos na hemodiálise e eu já não estava aguentando mais. O tratamento estava sugando toda a energia que eu tinha. E toda vez que eu saía, eu passava mal. Toda vez que eu saía da máquina. Eu chegava em casa, passava mal, precisava ir para o pronto-socorro. E aí teve uma semana em especial que durante uma semana, os 5 dias da semana, eu cheguei em casa, precisei ir pra UPA, tomar remédio embaixo da veia, diálise dias seguidos, enfim. Foi uma semana assim muito puxada na minha vida. Que eu lembro que numa sexta-feira, dia 19 de... Não, uma sexta-feira anterior. Eu sentei na minha casa, passando muito mal, com uma dor de cabeça terrível, e falei assim, ai Deus, eu já tô assim no meu limite. Se for pra morrer, ok, eu entendo que a morte faz parte da vida. E chorando muito e falando, ai Deus, me dá força, me dá a cura, me dá o transplante, qualquer coisa, mas eu não tô mais aguentando esse tratamento. E eu chorei muito naquela noite, muito naquela noite. Eu tinha ido pra igreja também participar de uma adoração que teve. Chorei muito. E aí foi quando começou essa semana mais pesada ainda. Foi na sexta-feira eu sentei para rezar. Quando chegou na segunda-feira, eu tive uma semana até sexta-feira, pronto-socorro, 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 pressão lá em cima, remédio embaixo da língua, sessão de hemodiálise 3 dias seguidos. Até que chegou o sábado, dia 20 de julho de 2013, e era o dia do amigo. E eu fui para a sessão de hemodiálise, eu dialisava no primeiro turno, 6 horas da manhã. E eu saí da sessão, mais uma vez, muito cansado e passando mal. O meu mal-estar era uma dor de cabeça que eu tinha insuportável, que eu só sentia essa dor de cabeça na época que eu fazia hemodiálise, e uma sensação de vômito. Então aí eu cheguei em casa muito cansado, devagarinho. Eu coloquei a comida no meu prato, porque eu sempre saía com muita fome, então já chegava em casa comendo. Coloquei a comida no meu prato, mas na hora que eu fui comer, eu senti que não ia dar bom, que era melhor eu não comer, senão eu ia botar tudo pra fora. E eu não tinha micro-ondas, ainda não tem, infelizmente, mas enfim, uma hora eu vou ter. E então guardei a minha comida no forno do fogão mesmo, para depois, quando eu melhorasse, eu comeria. E aí eu estendi um colchonete no chão da minha sala, botei um ventilador, tomei um remédio para dor de cabeça e me deitei para dormir. E aí eu fiquei, gente, de 6 horas da manhã, que foi a minha primeira refeição antes de entrar na hemodiálise, até essa hora da tarde sem comer nada. Porque eu não tava com vontade... Vontade eu tava, só que eu tava muito enjoado. E aí quando foi mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, eu acordei e eu fui na cozinha esquentar minha comida para poder comer, porque o meu mal-estar já tinha passado, o meu enjoo passou, minha dor de cabeça passou, e eu estava com muita fome. E enquanto eu estava na cozinha, né, esquentando, eu escutei a vizinha me chamando.
Na época eu não tinha telefone fixo, ainda tinha essa questão de existir ainda telefone fixo, então eu tinha dado o número da minha vizinha para o hospital, na lista de transplante. Caso não conseguissem falar comigo pelo celular, tinha essa opção de residencial. E aí essa vizinha me chamou, falou assim, ó, estão te ligando lá, eu acho que é do hospital. E eu fui, só que como eu tinha acabado de acordar e falou assim do hospital, eu falei, eu devo ter esquecido alguma coisa na clínica, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu cheguei para atender o telefone, era do Hospital São Francisco, não sei se era médica, enfermeira, enfim, ela se identificou, mas eu acabei não prestando muita atenção. E ela falou, oi Alexandra, eu falei, oi, alô, aqui é da central de transplante, chegou um rim para você no hospital tal. A gente quer saber como você se encontra no momento, se você tem disponibilidade para ir para o hospital. A gente está fazendo um teste agora com o rim rapidinho, mas eu vou te retornar para confirmar se você veio ou não para o hospital e se você consegue chegar no hospital dentro de 1 hora. E obviamente, né, eu com muita alegria, pulando de alegria, mas ali concentrado escutando a ligação para não perder nenhum detalhe. E eu falei, claro, e eu conseguia, né, era um sábado, então era ainda mais tranquilo de chegar lá no hospital. Eu levo 40 minutos de ônibus para chegar no hospital, mas eu iria de carro. E ela falou, então tá bom, a gente tá fazendo aqui alguns testes ainda que precisa, porque o rim, a gente está avaliando um negocinho no rim para ver se ele vai mesmo poder ser transplantado. E eu te confirmo. Eu falei, tá bom, desliguei a ligação. Falei, né, com essa vizinha, muito feliz. Ai, meu Deus, é meu transplante, é meu transplante. E fui para casa correndo. Minha casa tinha 2 andares. E a minha irmã tava dormindo no quarto dela no 2º andar. E eu abri a porta do quarto e falei, Lidiane, Lidiane, Lidiane. É o transplante, é o transplante. Ela acordou assim num susto e tal. Tadinha, a cara dela de susto, achando que era alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fui na igreja e fiquei rezando. Até eles me ligarem de novo, eu fiquei... Eu sou católico, então eu fiquei no sacrário rezando, pedindo a Deus que abençoasse e que fosse pra mim aquele transplante. E agradecendo pela oportunidade e tal, a vizinha foi lá na igreja e falou, já te ligaram novamente. E aí era a pessoa lá do transplante falando, olha só, ele vai poder ser transplantado, você consegue chegar no hospital dentro de 1 hora, trazendo todos os seus exames, tudo. Aí eu falei, sim, então daqui a pouco eu tô aí. Aí falou, vem. E aí eu liguei pra 2 tios meus, que eu sou muito grato a eles por terem me ajudado. Acho que meia hora eu cheguei no hospital. E quando eu cheguei lá, me apresentei, o hospital já tava vazio e tal. E falei assim, me ligaram pra transplantar e tal. Quando eu cheguei lá, eu descobri que além de mim, mais 5 pessoas foram chamadas também pra ver quem ia fazer o transplante com aquele rim. Só que das 5 pessoas que foram, uma já estava transplantando, que era o primeiro rim, era até uma senhora, eu conheci ela depois na enfermaria. E os outros 3, ninguém apareceu. Só eu apareci de nós 4. E aí os médicos falaram assim, viram meus exames, pegaram meus exames, analisaram minha boca para ver se estava tudo certo. E é importante manter a saúde bucal para quem vai fazer transplante. Meus exames estavam tudo ok. E aí veio um médico, né, para ver esses exames e tal, e falou assim, tem mais 3 pessoas que a gente também selecionou para fazer a seleção e ver quem vai transplantar. Só que essas pessoas não estão nos respondendo. Se ninguém aparecer, o transplante é seu. Mas se alguém aparecer, nós vamos fazer as avaliações e ver quem é o melhor paciente a fazer o transplante. Eu falei, tá bom. E em casa eu também tinha rezado o terço, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, que é essa Nossa Senhora Aparecida que eu tenho aqui, até hoje, para que abençoasse, intercedesse a Deus, para que Deus abençoasse, né? Não ela, mas que Deus abençoasse esse momento na minha vida. Então falei, tá bom, e continuei com ela na mão, levei ela na bolsa, continuei rezando, pedindo para que ela pedisse ao filho dela por mim e tal. E o médico saiu, e aí depois ele voltou e falou, realmente a gente não conseguiu contato com mais ninguém, ninguém quer atender o nosso telefonema, ninguém dá resposta de nada, então o transplante é para você. A gente só vai precisar fazer um último exame agora no momento, que é o exame de ecocardiograma, para saber como está o seu coração e para ver se você realmente vai poder fazer o transplante. E aí eu fiz o exame deu aprovado, estava tudo certo, meu coração estava tranquilo, apesar do momento eu estava tranquilo, e eu fui aprovado para fazer o transplante, começou todo o preparo para me colocar na enfermaria, né? Começou a internação, a sedação. Não sei se em todas as mas no meu hospital eles me deram gilete para me depilar inteiro.
Do pescoço para baixo eu precisei fazer uma depilação completa. E aí minha irmã me ajudou, tomei o banho com sabonete antisséptico, enfim, todo um preparo. E ali mesmo, já na enfermaria, começou a sedação com alguns medicamentos que eu não sei qual eram, mas que eu fiquei meio assim, meio olé, meio olá. Quando foi 10 para meia-noite, eu fui encaminhado para o centro cirúrgico. E quando foi meia-noite, eu passei pela porta do centro cirúrgico. E na porta do centro cirúrgico tinha uma cruz com Jesus crucificado. E naquele momento eu senti muito uma voz dentro de mim falando assim: acabou, você não pediu tanto, o seu momento chegou. E me deu um alívio, sabe? Porque eu realmente estava assim. Eu sei que todo mundo também, a maioria das pessoas que estão na hemodiálise, né, estão na mesma situação, né? Não tô falando que, ai, Deus me escolheu. Não. Enfim, é algo que eu também não sei explicar pra vocês. Eu só senti no momento. E aí entrei no centro cirúrgico, fui preparado pra ser a punção, né, pra colocar os remédios e tal na veia. E a marca, ela é feita também num formato de uma cruz, né? A gente fica de braços abertos assim, para fazer a cirurgia. E nesse momento também que eu abri os braços, eu senti de novo no meu coração uma voz falando assim: acabou, você pediu tanto, o seu momento chegou. Eu ficava muito feliz toda vez que eu escutava essa voz, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Eu pedi tanto para ele me dar uma resposta, tanto para mostrar de forma clara algo para mim. E naqueles momentos ali eu só me sentia feliz, no meu interior agradecia. Veio o anestesista e pediu para eu aspirar o ar, né, contando de 10 para baixo, no diminutivo. E aí eu apaguei. Fizeram a cirurgia e tal, meia-noite do dia 21 de julho, né, que começou de fato o meu transplante. Dia 20 eu só fui chamado e no dia 21 aconteceu o transplante. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, eu já tinha acabado a cirurgia e me levaram pro CTI, que é onde eu ia fazer, né, os primeiros momentos pós-cirúrgicos. Caso eu tivesse alguma intercorrência, eu estava no lugar melhor preparado, mas não tinha dado nada de errado, é só mesmo por precaução, um protocolo de precaução. E a minha irmã até me comentou depois que ela e meus X rapidamente assim puderam me ver bem rápido. Tava tudo bem, tava tudo ok, ainda tava sedado, né? Eu acho que eu fui acordar da sedação por mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, muito sedado ainda. Mas a primeira coisa que eu lembro assim que eu abri o olho depois da cirurgia, eu sempre comento isso, eu sempre vou comentar, é a minha cor. Eu na hemodiálise, eu era muito amarelinho, né? Eu tinha muito problema assim com anemia e tal, então eu era muito sem cor. Amarelo mesmo, sem cor. E quando eu abri meu olho, meus braços estavam para fora do lençol e eu vi assim minha cor. Sabe, uma cor que eu nunca vi em mim. Nem antes de eu ver que a doença já estava tão no estágio avançado. Era um moreno, mas sabe um moreno dourado? Parecia que eu estava reluzente, como se tivesse um ouro no teto refletindo na minha pele, sabe? Aquele dourado brilhante, radiante. E eu fiquei muito impressionado de verdade com a minha cor, fiquei muito tempo toda hora olhando assim. E eu através disso, eu conseguia sentir, caraca, deu certo, mano. Eu tô com vida. Eu não sou mais aquela pessoa pálida. E aí eu fiquei 2 dias ali no CTI, só mesmo por precaução. E no segundo dia, eu já fui transferido para a enfermaria. Nesses 2 dias no CTI, eu não pude comer, né, e nem beber nada. Então, quando eu sentia sede, eles me davam isso aqui de água, só mesmo para molhar o bico, e não comia nada. E aí fui encaminhado para a enfermaria, onde começou já o tratamento mais tranquilo, né? Porque apesar do transplante ele ser uma cirurgia de grande risco, né, gente? É um transplante, pelo menos ao meu ver, é algo assim muito tranquilo. Passou esses 2 dias, a recuperação na enfermaria, obviamente não para todos, mas na grande maioria do que eu vi ali no hospital, é algo assim mais de boa. Realmente você precisa ter alguns cuidados, né? Cuidado com a cirurgia, cuidado com o rim, enfim. Mas não é uma coisa tão puxada assim. Exceto em casos em que o transplante tem algumas complicações e torna a situação um pouquinho mais puxada. Mas já na enfermaria, o médico já veio conversar comigo, falou, olha, se você puder, quando você se sentir mais confiante, começa a fazer umas caminhadas aqui pelos corredores para ajudar na sua recuperação e tudo mais.
E nos primeiros dias de internação, a minha alimentação ela começou de uma forma líquida, que eu odeio comida líquida de hospital. Depois ela ali de uns 5 dias passou para comida pastosa. E eu acho que dos 4 dias, eu acho que no 6º dia eu já estava recebendo a comida normal. E um fato importante é que muita gente, né, pode sentir medo. O meu rim ele não funcionou de imediato, nem na mesa de cirurgia, nem depois que eu acordei da anestesia geral. O meu rim ele só veio a funcionar 5 dias depois da cirurgia. E nesse período eu não sabia, né? Primeira vez transplantado, eu não sabia que eu tinha que esperar o rim funcionar. Botavam água lá no meu quarto, eu apenas enchia minha cara de água. Ai, feliz, tô transplantado, posso beber água. Só que não, né? O rim ele tem que começar a funcionar para você ter realmente essa liberdade. E aí eu comecei a passar muito mal com falta de ar, falta de ar, falta de ar, sem entender o que era. E aí eu pedi para a médica me levar para hemodiálise. Eu não estava aguentando, eu queria hemodiálise. Foi a única vez na vida que eu fiquei feliz por estar sentado numa máquina de hemodiálise e por ter pedido, né, sentido vontade de estar na hemodiálise. Foi nesse dia que eu estava com a respiração muito puxada. Os outros dias nenhum eu quis, nenhum eu gostei. Agradeço a Deus pela oportunidade de me manter vivo, mas não gosto da hemodiálise. E aí eu fiz essa hemodiálise, aí a médica veio e falou, olha só, que o seu rim ainda não está funcionando. Então você ainda não tem essa liberdade de líquido. Você tem que esperar ele funcionar para depois sim você começar a sua liberdade, beber quanto você quiser. E aí eu falei, eu não sabia, porque alguém entrou aqui que deixou água e falou, bebe água, bebe água, bebe água. E aí eu fui e bebi. Aí teve mais 2 sessões que eu também precisei fazer. Eu acho que no 3º, 4º dia depois da cirurgia, os próprios médicos vieram conversar comigo e me sugeriram que iriam fazer a hemodiálise para ajudar a estimular o meu organismo e tentar fazer com que o rim desse algum sinal de vida. Fiz a hemodiálise tranquilo e, obviamente, eu senti medo, né? Eu falava, caramba, será que não vai dar certo? Eu passei por tudo isso. Rim, funciona, pelo amor de Deus, sei lá o quê. E aí eu dormi no 4º dia. Quando foi no 5º dia, a minha creatinina estava em 9, mais ou menos. E eu tinha algumas taxas no meu exame de sangue alta. E a gente faz exame de sangue todo dia. Quando eu acordei, do nada, do dia 4 pro dia 5 pós-cirurgia, o meu rim, ele começou a funcionar. A minha creatinina desceu para 1,5 do nada, de um dia para o outro, da noite para o dia, literalmente. E as taxas do meu exame também normalizaram da noite para o dia. Se isso não é Deus, e também a ciência, né? Enfim, era a resposta que eu estava precisando. O rim está funcionando. E começou a bolsa de urina, que a gente fica com uma bolsa de urina, né? A gente não pode fazer ainda no vaso, a gente fica com aquela bolsa de urina pendurada. E a bolsa de urina começou a encher de urina. E eu fiquei muito feliz, aí eu agradeci e tudo mais. E foi isso, a minha internação. Uma coisa muito diferente do que muitas pessoas usam. Eu não usei cinta cirúrgica, nenhum médico falou, preciso da cinta cirúrgica. Muita gente usa, muitos médicos recomendam. Faça aquilo que o médico de vocês recomendam, aquilo que é o melhor para vocês. No meu hospital não foi necessário, tá? Não, ninguém comentou nada comigo e graças a Deus deu tudo certo. O meu corte cirúrgico, ele é fechado com cola cirúrgica, então eu não levei nenhum ponto. Só que aí, o meu rim ele começou a funcionar e eu não tive alta de imediato. Eu ainda fiquei mais 10 dias no hospital. Não, 10 dias não, 9 dias. Eu tive 14 dias de internação. Passou ainda 2 pessoas no meu quarto e também como transplante, tiveram alta e foram embora e eu continuei lá. Até de fato os médicos entenderem que o meu rim estava ok para eu começar a me cuidar em casa. E é isso, o meu processo assim do dia do transplante até a realização, né, do rim funcionar, o novo tratamento, uma nova vida, uma nova liberdade, foi esse. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho mais como foi a minha adaptação em casa, como foi a minha recuperação em casa, tá bom? Porque senão vai ficar um vídeo maior do que já tá.
mas o dia, o grande dia, a grande bênção da minha vida foi essa. Também depois no hospital eu comecei a receber visita. Nos primeiros momentos eu não podia ter contato, né? Ninguém ficar me tocando, ninguém me abraçar, ninguém me beijar, para prevenir, né, qualquer infecção, qualquer transmissão de qualquer coisa, devido à imunidade baixa. Os imunossupressores, né, que são os remédios para controlar e o rim não ser rejeitado pelo nosso corpo, eles deixam o nosso corpo muito aberto a contrair coisas muito fáceis, porque nós estamos com a defesa diminuída. Então, eu recebi a visita, mas eu não abraçava ninguém, ninguém ficava muito perto de mim e todo mundo usando máscara. E aí, finalmente, eu arrumei minhas coisas, meu padrinho, ele foi me buscar e de imediato eu fui para casa de uma amiga, porque em casa não tinha ninguém, meus irmãos estavam trabalhando, mas quando foi à noite, finalmente cheguei em casa e que delícia chegar em casa. Dormir, acordar e ver meu irmão na sala era algo que eu estava com muita saudade. Tá com os meus irmãos, comer a comida da minha casa e tá bem, né? Não precisando mais de hemodiálise, não precisando mais controlar líquido, conseguindo fazer urinar, né? Normalmente como qualquer outra pessoa. Isso foi muito mágico. E falando em urina, uma coisa que foi muito mágica também foi quando eu tirei a sonda, né, da bolsa de urina e eu fui fazer xixi pela primeira vez. Que eu fui até o vaso e sabe quando a torneira ela tá muito tempo sem água, que ela faz aquelas jorradas? Porque eu parei de urinar totalmente, né, quando eu tava na hemodiálise. E parecia isso quando eu ia fazer xixi. Até a urina sair direitinha, era aquele chamisco assim, como se fosse uma torneira sem água há muito tempo. E esse primeiro momento também de fazer xixi é assim incrível. Eu não chorei, mas é assim de uma emoção muito grande. Para quem urinava e para quem parou de urinar na hemodiálise e volta a urinar graças ao transplante, é uma coisa de outro nível. Então aqui eu só tenho a agradecer a família do meu doador. Eu não sei quem são, nem a família, nem quem era o doador, mas eu sei que o meu doador era um jovem de 23 anos. Ele teve um acidente de moto e acabou morrendo, tendo morte cerebral. E a família, nesse momento de luto, ela teve a compaixão de dizer sim para a doação de órgãos. E eu, como uma pessoa que já perdi pai, já perdi mãe, já perdeu uma irmã mais velha, já perdeu o melhor amigo, eu sei muito bem como fica a nossa cabeça em um momento de dor como esse, de perder alguém tão importante. Não sei como é perder um filho, mas imagino que a dor seja grande, assim como é perder um pai, uma mãe, minha irmã e melhor amigo. E ter essa compaixão de olhar pelo outro, vocês não imaginam o quanto o filho de vocês devem estar feliz lá do outro lado, me vendo hoje aqui, graças a vocês, tendo dito sim, me vendo hoje bem. Eu não sei se eu estaria hoje viva ainda se eu estivesse na hemodiálise, como eu estaria, se eu estaria muito mal, se eu estaria me arrastando, se eu estaria com os ossos atrofiados, eu não sei como eu estaria. Eu sei que graças ao sim de uma família, hoje eu estou bem e nada é em vão, né? Infelizmente tem pessoas que vêm para ir embora cedo e a gente só vai saber o porquê quando chegar o nosso momento de ir também. Mas é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Muito obrigado a vocês que entendem a importância da doação de órgãos. Lembrando que não basta a gente dizer que somos doadores, nós temos que falar para a nossa família, porque não adianta se está escrito em identidade, se tem um documento, não importa nada. O que vai definir a doação de órgãos é a sua família. Quando os médicos chegarem para a sua família e perguntarem se pode doar os seus órgãos, é eles que vão decidir sim ou não. E é essa a única decisão que importa nesse momento tão importante. Deus abençoe muitos de vocês, que a história de vocês sejam tão abençoadas quanto a minha. Vocês que esperam um transplante, que chegue logo essa bênção para vocês, que vocês cuidem e vivam essa liberdade, tá bom? E lembrem, nós transplantamos para voltar à vida, para viver a vida. Não transplante achando que, ai meu Deus, eu tenho que ser bitolado, eu não posso isso, eu não posso isso, eu não posso isso. Não, você está transplantando para viver, para sair daquela prisão que é a hemodiálise e a diálise peritoneal.
Precisa ter cuidados? Precisa, mas não é a mesma coisa de quando a gente está num tratamento dialítico, tá bom? Sejam livres, vivam essa liberdade, ok? Bom, e se você gostou do vídeo, para me ajudar, deixa uma curtida, compartilha o vídeo com alguém que você achar interessante, se inscreve no canal aqui embaixo e me segue no meu Facebook e no meu Instagram, que é @oficinarenalviva, e no Instagram eu consigo conversar com vocês. Então, se vocês quiserem trocar uma palavra, assim, bater um papo mesmo, porque aqui nos comentários acaba que eu não consigo responder respostas muito fácil, porque o YouTube ele é muito complicado nessa questão. Mas lá no meu Instagram, @oficinarenalviva, eu consigo conversar com vocês, é só me mandar uma mensagem lá no direct, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou explicar também um pouco sobre a minha recuperação em casa. E não esquecendo, eu vou falar um pouco sobre a questão do INSS e outras coisas que vocês sempre me perguntam, tá? Beijo, gente. Tchau.